canal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado. Aqui tá um calor. Hoje finalmente tá ventando bastante, mas ultimamente tem feito assim um calor absurdo. Sabe quando você fica olhando a temperatura da semana ansiosamente para a temperatura começar a cair? Sou eu essa pessoa. Estou ansiosa para a temperatura sair dos 30 e começar a cair. Gente, eu tava vendo uma lembrança minha de uns 5 anos atrás, quando fazia 30 graus aqui, era uma felicidade. Nossa, mas era uma felicidade tão grande. Hoje, quando faz 30 graus aqui, eu não quero mais. Chega, acaba, pelo amor de Deus. Como que a idade muda a gente, né? Impressionante. Mas o assunto não é esse. Eu nem ia fazer vídeo, mas hoje faz uma semana que aconteceu um episódio comigo que eu nunca imaginei. Sabe daquelas coisas que você nunca imagina que é possível acontecer com você? Pois bem, quarta-feira passada, eu simplesmente tive um episódio de arritmia durante todo o meu dia, da hora que eu acordei até o fim da noite. E eu fiquei assim, simplesmente, eu juro que eu achei que no dia seguinte ia continuar, que eu não ia melhorar, porque foi sinistro. Eu tive que me manter parada o dia todo, fiquei o dia todo deitada, e mesmo assim, deitada, meus batimentos estavam a 130, e quando eu levantava para ir simplesmente ao banheiro, subia para 170, 180, e eu nunca vi o meu coração indo para 170. Nem correndo. Gente, correndo, meu coração chega a 150. Foi uma sensação bizarra. E assim, eu aferi minha pressão, né? E os valores. A farmacêutica que me atendeu, ela disse que estava um pouco confusa, ela aferiu 3 vezes, disse que estava confuso e que eu precisava ir ao hospital. A porta tá batendo e tá me irritando. E aí ela me disse que eu precisava ir ao hospital porque tava confuso os valores, só que eu teria que ir para as urgências e era 3 da tarde. Eu falei, ai, não tô muito afim, né? Porque eu já fui aqui no hospital das urgências e foi horrível a experiência. Eu fiquei horas e horas para ser atendida e eu não fui atendida, eu simplesmente desisti de ser atendida. Isso porque era de manhã, então se fosse à tarde seria bem pior. Enfim, fui para casa em oração, né? Porque essas coisas, tudo que envolve o coração é preocupante. Fui para casa, pensei, Deus queira que eu melhore, né? Fiquei no chazinho de camomila, os batimentos não baixavam. Tentei manter a calma, eu não sei o que causou de fato para os meus batimentos acelerarem tanto assim. Eu não sei se envolve estresse, eu não sei se envolve ansiedade. Provavelmente a resposta é sim, pode ser ansiedade, pode ser estresse. Mas o que me chamou a atenção é que a gente acha que tá bem, né? A gente acha que tá bem, a gente começa a lidar com o estresse, com a ansiedade do dia a dia, como se fosse ali algo natural, como se fizesse parte do nosso dia, e a gente lida isso como, né, se fosse uma coisa assim que não, tá tudo bem. Sentir estresse, sentir ansiedade, se sentir preocupado o tempo todo, a gente começa a levar isso como algo normal, só que o nosso corpo sente. O nosso corpo sente e o nosso corpo responde a esses estímulos, né? E quando responde, é algo assustador, porque eu nunca me vi nesse estado. Minto, já tem alguns meses que eu tenho tido alguns episódios de arritmia, só que é uma coisa assim que vem e passa muito rápido, né? Vem assim durante alguns segundos e já passa muito rápido, só que dessa vez durou o dia todo. Então, assim,
esse vídeo é mais para um alerta. É um alerta para que a gente começasse a pensar mais sobre aquilo que a gente tá sentindo, né? Começar a se importar mais, a se ouvir mais. Eu já falei algumas vezes aqui em alguns outros vídeos sobre se ouvir, sobre se acolher. Isso também serve pra mim, né? Porque provavelmente eu não ouço o que eu tô sentindo. Às vezes eu sinto ali uma raiva, uma angústia, uma ansiedade, e eu lido com aquilo ali como se fosse uma companhia, né? Não tem aquele meme que tem a ansiedade, você senta com ela na mesa e oferece um café. Acho que basicamente tem acontecido isso nos últimos dias, nas últimas semanas ou meses, não sei. Mas é um alerta para você, né, não chegar a esse ponto. Porque sim, a gente não tá imune a nada. Essa é a verdade, não estamos imunes a nada e o nosso corpo dá sinais, o nosso corpo fala, o nosso corpo avisa, e quando avisa é desesperador. O que eu senti foi muito, muito estranho. Aqui em casa tem escadas, então logo quando eu acordei, eu desci as escadas e já senti um mal-estar. Na hora que eu subi, foi sinistra a sensação. Eu não sei se você já teve essa sensação, eu não sei se você já sentiu seu coração acelerando assim, muito, muito rápido. Só que é uma sensação de eu vou morrer. Então, pessoal, esse vídeo é basicamente um alerta. Hoje é a minha folga e eu tirei o dia pra organizar a casa, pra ficar mais zen. E eu estava já esquecendo de mencionar que eu não ignorei essa situação. No dia seguinte, eu fui ao médico. De manhã eu acordei ainda com os batimentos bem acelerados. Mas no decorrer do dia eu senti uma melhora. Eu usei até um aparelho que ele é mais preciso. É um aparelho que vai aqui, né, na altura do coração e consigo ver no relógio os batimentos. E no decorrer do dia tava bem. E a consulta foi no final da tarde. Expliquei para ela toda a situação, ela me disse que precisa ser investigado, né? Tudo que envolve coração, arritmia, etc e tal, precisa ser investigado, porque tem arritmia que não é grave, que não precisa tomar medicação e nem nada, mas que precisa ser investigado. Precisa saber qual tipo de atividade física eu faço, vou precisar, provavelmente, nos exames, usar um aparelho durante alguns dias para poder ver como é que tá os batimentos. Enfim, ela disse que tem toda uma investigação, tem muitos exames para ser feito para saber se eu vou precisar tomar remédio ou não, mas que não posso ignorar e não vou ignorar. É uma coisa que eu já tô vendo para fazer os exames, e eu só queria deixar isso aqui bem claro, que eu não ignorei, tá, gente? Tanto é que, como eu faço atividade física, então, assim, essa semana eu nem fiz, porque dá um medinho, né? Mas, assim, tô bem, tô me sentindo bem, pelo menos, mas não ignorei, tá? Fui atrás e vou resolver essa questão para fazer exames. E aí vou atualizando vocês aqui, caso vocês tenham curiosidade. Tá bom?
Medrosa, tá cheia de medo, olha. Essa princesa. Não é? Você é uma nenenzinha? Essas aqui eu já aguei hoje. Olha, menininhas. Gracinha, né? Plantinha da minha sogra. Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Mais um nenenzinho. Olha, olha. Esse aqui é mais bravo. Não gosta muito de toque físico. Só na hora que ele quer. Agora são quase 8 da noite. 8 da tarde. O dia tá lindo, né? Tava aqui pensando como que o nosso corpo se adapta ao nosso estilo de vida, né? Eu bebo água o tempo todo, o dia todo. Porque na minha bancada sempre fica uma garrafa de água. Pra quem não sabe, eu sou barbeira. Então, eu sempre tô olhando pra garrafa de água. Então, automaticamente, aquilo me estimula a beber mais água. E hoje eu passei o dia todo em casa. E eu não tive um estímulo, não lembrei de beber água. E agora eu estou com uma dor na região do rim. E o que eu disse no início do vídeo? Que o nosso corpo fala. O nosso corpo fala quando tem algo de errado com a gente. Então, o vídeo é sobre isso. É sobre um alerta para você. Ouvir o seu corpo. Seu corpo dá sinais de que não tem algo bem. Bom, pessoal, o vídeo é sobre isso. Espero te ajudar de alguma forma. Se te ajudou de alguma maneira, deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like também, porque isso me motiva. Não custa nada, vai. E muito obrigada por ter assistido, obrigada por ter chegado até aqui. E até um próximo vídeo. Tchau! Se cuidem. Se cuidem.